Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, desta vez o livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse 8, nós vamos ler o último versículo, o versículo 13, e vamos ler também todo o capítulo 9. Então, Apocalipse 8, versículo 13 e Apocalipse 9, de 1 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos,
não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Vamos orar. Senhor, humildemente nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Depois, ó Pai, de louvarmos a Ti, de louvarmos a Tua grandeza, Pai, nós tão pequenos, nos colocamos, ó Pai, diante dos Teus pés, assim como Maria se colocou diante dos pés de Jesus para ouvi-lo falar, e queremos ouvir o Senhor falar conosco agora. Ó Pai Santo, que nada venha tirar a nossa atenção, que estejamos todos atentos à Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos dê instrução, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos chame ao arrependimento, que o Senhor alimente a nossa alma. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é não se dar aquilo que você merece. Na misericórdia, Deus não nos deu aquilo que nós merecemos. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele deu ao homem todas as árvores do jardim para comer, exceto uma. E Deus disse ao homem que o dia que ele comesse daquela árvore, ele morreria. O homem comeu da árvore e o homem morreu. Não somente aquele homem, Adão, e a sua esposa Eva, mas toda a humanidade a qual Adão representava. Morte física. Algum tempo depois, alguns anos depois, Adão morreu fisicamente. Morte espiritual. Antes de morrer fisicamente, Adão foi expulso da presença de Deus do jardim do Éden. Adão, que antes tinha uma relação de amizade, fraternidade, de harmonia com Deus, não tinha mais. Adão se tornou um inimigo de Deus. Adão merecia a morte. E é isso que toda a humanidade merece: morte. É isso que você e eu merecemos: morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Inferno, a condenação eterna, a ira de Deus. É isso que nós merecemos, porque nós somos pecadores, naturalmente afastados de Deus, naturalmente mortos nos nossos delitos e pecados, naturalmente inimigos de Deus. Mesmo que uma pessoa pareça ser uma boa pessoa, pareça fazer boas obras, tudo isso não passa de graça comum. Ela não faz as boas coisas para glorificar a Deus. Mas veja, Deus, pela misericórdia dele, não vai nos matar eternamente. Ou seja, Ele não vai mandar a gente para o inferno. Por que isso? Porque Cristo recebeu o nosso castigo em nosso lugar. Aí vem a graça. O que é graça? Você sabe, favor imerecido. Imagine uma moeda. De um lado, a misericórdia, é quando Deus não te dá o inferno. Do outro lado, a graça, é quando Deus te dá aquilo que você não merece: o céu, a salvação, o próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe, meus irmãos, que não é misericórdia, mas misericórdias.
Jeremias, ele escreveu no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia você acorda, eu acordo de manhã, e as misericórdias de Deus são nos dadas como pão quentinho. Sabe aquele pão quentinho que você compra na padaria, crocante, macio, deu até fome, né? Todo dia você come aquele pão. São as misericórdias do Senhor que se renovam, são novas misericórdias. E como a gente ouviu hoje de manhã na devocional do presbítero Márcio, antes da escola dominical, a graça também se sobrepõe, graça sobre graça. Então acumula-se todo dia misericórdias nas nossas vidas e graça nas nossas vidas. As coisas melhoram para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram amados primeiramente por Ele. Agora, e para os outros? E para os demais? As coisas só vão de mal a pior. Se para o cristão as misericórdias elas se sobrepõem diariamente, a graça é sobre graça. Se para o cristão Deus ele abençoa e sobrepõe as bênçãos diariamente, para o ímpio é o contrário. Para o ímpio as coisas só pioram. Existe um ditado que afirma que não existe nada tão ruim que não possa piorar. Uma situação ela pode ser de calamidade total, mas ainda assim pode se tornar ainda pior. Domingo passado, irmãos, nós começamos a ver a resposta de Deus às orações dos santos. As 7 trombetas. Apocalipse, como a gente tem visto, meus irmãos, foi um livro escrito para dar esperança aos crentes. Primeiramente, aos crentes do final do primeiro século, na Ásia Menor, que eram membros das 7 igrejas da Ásia Menor, que eram perseguidos pelo Império Romano, a mando do imperador Domiciano. E Apocalipse foi escrito, lembre-se, guarde isso, Apocalipse foi escrito para dar esperança. Num contexto de sofrimento que tanto aqueles crentes perseguidos como nós também, claro, nós não sofremos as mesmas perseguições que aqueles nossos irmãos do passado sofreram, mas a gente olha para o nosso mundo ao redor, onde está a nossa esperança? Está no Senhor, que governa, que reina, que está no trono e que voltará. É disso que Apocalipse fala. E Apocalipse, ele vai usar, meus irmãos, de algumas figuras para contar por algumas vezes a mesma história, a história do fim. Nós já vimos essa história sendo contada através dos 7 selos. Agora nós estamos vendo essa história sendo contada através das 7 trombetas, depois 7 taças. Domingo passado nós vimos as 4 primeiras trombetas. E as 4 primeiras trombetas, elas trouxeram destruição à criação física. Na primeira trombeta, 1/3 da terra foi destruído, das árvores, toda a erva verde foram queimadas. Na segunda trombeta, a 1/3 parte do mar se tornou em sangue, morrendo a 1/3 parte da vida marinha e sendo destruída a 1/3 parte das embarcações. Na terceira trombeta, a 1/3 parte da água doce, fontes, rios, tornaram-se amargas e homens beberam dessa água e morreram. E na 4ª trombeta, a 1/3 parte da lua, do sol e das estrelas se escureceram. Fisicamente, a criação física foi atingida pelas 4 primeiras trombetas. Só que agora a coisa vai piorar. Não vai ser apenas sofrimento físico, não vai ser apenas algo sobre a criação. Agora, meus irmãos, as coisas vão se tornar ainda mais intensas. E quem anuncia isso é uma águia. É uma águia. João, ele vê e ouve, e ele escreve. Lá no capítulo 8, versículo 13, ele disse: Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar.
A águia, ela traz uma mensagem aterradora. A águia é uma ave de rapina, é uma ave de ataque. E é interessante que ela anuncia esse ataque que vai piorar, algo que vai se tornar ainda mais doloroso para quem? Ela diz aqui, para os habitantes da terra, para aqueles que moram na terra, pelos homens que moram na terra, as coisas seriam ainda piores. Por isso que ele fala de 3 ais que correspondem às 5ª, 6ª e 7ª trombetas, que seriam piores ainda do que as 4 primeiras. E hoje nós vamos ver a 5ª e a 6ª, como que para os ímpios as coisas iam se tornar ainda piores. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. João, ele vê, assim que a 5ª trombeta é tocada, ele vê uma estrela caindo do céu. Nós vimos no domingo passado João vendo também objetos caindo do céu. Por exemplo, na 3ª trombeta, ele viu que versículo 10, uma grande estrela ardendo como tocha caindo do céu. E a gente falou que é possível que o que João viu lá na 3ª trombeta fosse um meteoro. Aqui não, aqui na 5ª é diferente. Não era uma grande pedra caindo do céu, não era um meteoro, mas era uma pessoa. Como nós sabemos que era uma pessoa, diz aqui que foi-lhe dada a quem? A estrela caída do céu, a chave do poço do abismo. Foi dada para essa estrela. Então é uma pessoa, não é um ser inanimado, é alguém. Quem é essa estrela? Jesus responde, Lucas 10:18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus viu o dia em que Satanás foi expulso do céu. Lá em Apocalipse 12:9, é João quem fala, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Satanás, ele foi criado bom. Lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos Deus falando, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando termina a criação, diz lá que Deus viu que tudo era muito bom. Quando a criação é concluída no 6º dia, Deus olha para toda a criação, inclusive os seus anjos, e Ele fala, muito bom. Em algum momento, entre Gênesis 2 e Gênesis 3, acontece uma rebelião no céu. Aquele que foi criado como anjo de luz, como estrela, como anjo bom, ele se rebela contra Deus. Ele era santo, ele era bom, ele era perfeito, mas Deus deu a ele a mesma capacidade que ele deu a Adão e a Eva, a capacidade de agir contrariamente à sua natureza. A natureza de Satanás era boa, de 1/3 dos anjos era boa também, assim como dos demais. Só que eles tinham a capacidade de escolher o contrário, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Eles tinham essa capacidade, que os outros anjos não tinham, porque os outros anjos, eles permaneceram e permanecem e permanecerão pela eternidade sendo bons. Adão e Eva também receberam essa livre escolha, que alguns chamam de livre-arbítrio, mas depois da queda, nenhum homem tem mais, ninguém escolhe. Mas o fato que, voltando aqui a essa estrela caída do céu, ela escolheu desobedecer a Deus, e ela foi expulsa, ela foi lançada na terra. Só que perceba uma coisa, o mesmo Deus que lançou essa estrela na terra,
deu a ele ou a ela a chave do poço do abismo. Deus deu a Satanás autoridade. Toda a autoridade que Satanás tem não é dele mesmo, mas Deus deu para ele. Deus deu a chave do poço do abismo e Deus deu uma ordem para ele, né? Aliás, ele abriu, versículo 9, ele abre o poço, sai uma fumaça da grande fornalha, e o que acontece? Escureceu-se o sol e o ar. O que isso significa, meus irmãos? Você se lembra do ano passado, mês de setembro? Não chovia, queimadas. Você se lembra como é que ficou o céu em Adamantina e em toda a região? Eu lembro de uma sexta-feira, não vou me lembrar que dia exatamente era, mas eu lembro de uma sexta-feira, que depois do almoço eu saí de casa e olhei para o céu, você não enxergava nada, estava vermelho e cinza, uma mistura de vermelho com cinza, fumaça. Essa fumaça escondeu o sol, escondeu as nuvens, escondeu tudo. Assim é a fumaça que sai do abismo. Ela esconde a luz daqueles que rejeitam a Deus. Lembra que a gente falou no domingo passado a respeito daqueles que vivem na escuridão? Essa fumaça que na hora que o diabo ele abriu o abismo e essa fumaça sobe do abismo, ela cega a visão dos homens, para que eles continuem praticando os seus pecados, meus irmãos. Mas não é só isso, não sai só fumaça do abismo. Lembra que eu falei? Nada está tão ruim que pode piorar para o ímpio. Versículos 3 e 4 dizem assim: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Gafanhotos poderosíssimos saem junto com aquela fumaça do abismo. Gafanhotos são conhecidos por serem animais devoradores. Os povos da Palestina, os povos do Oriente, eles sofriam com isso. Quando nuvens de gafanhotos vinham e atacavam as suas plantações e acabavam com as suas plantações. A nuvem de gafanhotos, meus irmãos, foi uma das pragas egípcias, a 8ª praga. E lá em Êxodo 10, versículo 5, nós lemos que os gafanhotos no Egito, os gafanhotos cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Agora veja, no Egito, os gafanhotos foram gafanhotos literais, foram insetos que devoraram a lavoura dos egípcios. Mas os gafanhotos de Apocalipse 9 não são insetos, não são destruidores de lavoura, de plantações. Olha para o texto, Apocalipse 9, versículo 3, diz que foi dado aos gafanhotos poder como os que têm os escorpiões da terra. Quem deu esse poder a eles? Deus. E olha o versículo 4: foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Que gafanhoto é esse? Ou gafanhotos? Gafanhotos, o que eles comem? Erva verde, plantações. É isso que gafanhotos comem. Estes são diferentes. Estes gafanhotos, para começar, eles são muito mais poderosos que gafanhotos comuns. Eles têm poder de escorpiões. Eles não atacam as plantações. O versículo 4 vai dizer que eles
foi dito a eles que causassem dano a quem? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, aqueles que não receberam o Santo Espírito de Deus, que não foram selados com o Espírito Santo. Quem são esses gafanhotos? Não são insetos, são os próprios demônios. Satanás, ele é expulso do céu, ele recebe do próprio Deus a chave do abismo, do inferno. Ele abre o inferno, sai uma fumaça que cega os homens, deixando-os nas trevas, na escuridão, e junto com a fumaça saem demônios, que João compara com gafanhotos com poderes de escorpião, que não vão mais causar dano à criação, mas aos homens que não têm o selo de Deus, aos homens que não têm o Espírito Santo. Mas veja, é Deus quem está no controle, Deus quem está no trono, é Deus quem deu a chave para a estrela caída, a chave do abismo para a estrela caída, Satanás. É Deus quem deu poder aos demônios, como de escorpiões. É Deus quem disse aos demônios o que eles poderiam fazer, e aquilo que eles não poderiam fazer, eles não iam tocar na erva, nas plantações. A missão deles era causar dano aos homens que não tinham o selo de Deus na fronte. Deus está no governo, Deus está no trono. Os demônios, eles estão atacando os homens, mas é porque Deus determinou isso, e Deus que governa isso. E o ataque desses gafanhotos demoníacos é alucinante. Olha os versículos 5 e 6. Foi-lhes também dado, olha, dado, não é natural deles, Deus deu. O poder deles vem de Deus, foi-lhes dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. Meus irmãos, vejam isto. Deus disse para aqueles demônios exatamente o que eles deveriam fazer. Olha, erva verde, árvores, vocês não toquem, mas os homens que não têm o meu selo, vocês vão fazer mal, vocês vão atacá-los com o poder de escorpião que eu dei para vocês. O ataque de vocês não vai ser para matar, vocês não vão matá-los, vocês vão atormentá-los. Eu fiz uma pesquisa, e pelo que eu pesquisei, é muito raro um adulto picado por escorpião morrer. Crianças pequenas é mais comum, mas é muitíssimo raro adulto picado por escorpião morrer. Só que a dor da picada do escorpião é uma dor horrível, é uma dor intensa, deixa a pessoa maluca. É essa comparação que João está fazendo aqui. A picada do escorpião não mata, mas causa um sofrimento terrível. E esse sofrimento é tão grande que os homens atormentados por esses gafanhotos demoníacos, eles querem morrer, mas Deus não deixa eles morrerem. Eles vão tentar de todas as formas tirar a própria vida, mas Deus não deixa. É para que eles fiquem vivos, sofrendo, meus irmãos. E veja só, Deus estabelece um tempo, 5 meses. Por que 5 meses? A gente sabe que no Apocalipse os números eles são simbólicos, mas segundo os comentaristas de Apocalipse, aqui refere-se provavelmente ou ao tempo de vida de um gafanhoto, 5 meses, ou o tempo da colheita na Palestina, que são 5 meses, que é o tempo que tinha erva. Então aqui João está mostrando o quê? Que esse tormento que os demônios vão causar aos homens
não salvos, os homens que não têm o selo de Deus, que não têm o Espírito Santo, é por um tempo limitado. Nem mais, nem menos. O próprio Deus limitou esse tempo. O próprio Deus limitou esse tempo. E João, então, ele passa a descrever o aspecto dos gafanhotos demoníacos. Veja, primeiro ele fala quem eles são, o que eles vão fazer e o que eles não vão fazer, o tempo que eles vão fazer, e agora ele começa a falar da aparência deles. Olha que coisa horrível. Versículos 7 a 11, ele fala assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O quadro que João pinta é um quadro horrível. Primeiro ele diz que os gafanhotos eles eram semelhantes a cavalos, mas não cavalos comuns, eram cavalos de guerra. Cavalos de guerra eram animais ferozes, animais violentos. Depois João fala que eles tinham na cabeça coroas, só que olha o que ele diz: coroas parecendo de ouro. Ele não fala que eram coroas de ouro, elas não eram feitas de ouro, elas eram coroas que pareciam ser de ouro. O que isso significa? Que estes gafanhotos, esses demônios, eles pensam que eles governam, que eles são reis, que eles têm autoridade para fazer aquilo que eles quiserem, mas é falso, porque quem tem a coroa de ouro é Cristo. A coroa deles é bijuteria, e assim como bijuteria pode parecer ouro, mas não é, a coroa dos gafanhotos parece ouro, mas não é ouro. Para quê? Isso mostrando quem governa. Não são eles, não é o diabo quem governa, não são seus demônios que governam, é Deus quem está no trono. Eles pensam que tem algum poder, eles de fato têm, mas esse poder deriva-se de Deus. Depois João ainda fala, meus irmãos, que o seu rosto é um rosto de homem, indicando inteligência. São seres inteligentes, são seres pensantes, são pessoas, não são homens, são espíritos malignos, mas que pensam, que raciocinam, assim como o homem. E ele ainda fala que eles têm cabelos de mulher e dentes de leão, ou seja, ao mesmo tempo eles são sedutores, o diabo ele seduz os homens, e ao mesmo tempo eles são ferozes e atacam como os dentes de leão, são poderosos. Eles têm couraças de ferro, ou seja, eles estão preparados para a guerra, eles estão ali prontos para atacarem. Eles fazem o barulho das suas asas, é como o barulho de muitos carros, de um grande exército, ou seja, é um barulho que mete muito medo. Eles assombram as pessoas, eles atormentam as pessoas se assustam com eles. E diz ainda, meus irmãos, que eles têm um rei. Eles têm um rei. E João ele fala o nome deste rei. Ele diz primeiro que este rei é o anjo do abismo. De que João está falando? Lógico, Satanás. Aquele anjo que abriu, que tem a chave do abismo. Ele é o seu rei. Ele é o rei dos demônios. E ele tem um nome que João diz tanto em hebraico quanto em grego. Hebraico, Abaddon. Grego, Apolion. Esses dois nomes têm o mesmo significado. Em português, destruidor. Destruidor é o nome dele. E por que João fala em grego e em hebraico? Para que todas as pessoas da sua época soubessem.
tanto os que falavam grego, quanto os que eram os gentios, como os que falavam hebraico, os judeus. João deixa bem claro: olha, o príncipe dos demônios, o rei dos demônios, é o destruidor, é Satanás. E é isso que Satanás vem fazer, meus irmãos. Ele é aquele que destrói. Ele, junto com os seus demônios, é como uma nuvem de gafanhotos, só que ao invés de destruir uma plantação, ele destrói vidas. Satanás, ele destrói vidas. Satanás, ele destrói casamentos. Satanás, ele destrói famílias. Satanás, ele destrói relacionamentos. Satanás, ele é o destruidor daqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ele não vai nos destruir. Ele não vai destruir a igreja. Ele pode tentar a igreja, mas ele não tem poder sobre a igreja, sobre nós. Ele não atormenta. Ele não vai causar esses sofrimentos nos cristãos, na igreja. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, graça, misericórdia. Você e eu merecíamos as mesmas coisas, os mesmos tormentos, os mesmos ataques. A gente merecia isso, mas a gente, pela graça de Deus, não terá isso, meus irmãos. E veja, embora a destruição seja causada por Satanás, lembre-se, Deus está no trono. Satanás, ele tem uma coroa que não é de ouro, mas parece de ouro. Seus demônios têm coroas que não são de ouro, mas parecem de ouro. E Satanás, ele não reinará no inferno. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão o quê? Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que é de Satanás já está guardado. Ele não é o rei do inferno, mas ele, quando terminar a história, quando ele cumprir aquilo que ele tem que fazer, determinado pelo próprio Deus, que é atormentar os homens, quando terminar, o próprio Deus vai lançar Satanás no lago de fogo e enxofre, e ele não vai reinar lá, ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Não é o diabo quem reina, é Deus quem reina, é Deus quem está no trono, é Deus quem tem toda a autoridade. Só que nada é tão ruim que não possa ficar pior para os homens. Voltando para Apocalipse capítulo 9, versículo 12, nós lemos assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, 2 trombetas, e destas 2 a gente vai ver uma agora, a 7ª em outro momento oportuno. A coisa vai piorar. Versículos 13 a 15. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O 6º anjo toca a sua trombeta, e é dito a esse 6º anjo que ele soltasse 4 anjos poderosíssimos, que estavam atados, que estavam presos junto ao rio Eufrates. E o que esses anjos, esses 4, tinham que fazer? Foi dada uma missão para eles. A missão ela é dita aqui no versículo 15:
Veja, eles estavam preparados. O versículo 15 diz que eles se achavam preparados. Eles não iam fazer, aqueles 4 anjos, eles não iam fazer aquilo que eles quisessem, mas eles foram preparados para fazer alguma coisa no momento certo, no dia, aliás, na hora, no dia, no mês e no ano. O que eles iam fazer neste momento? Hora, dia, mês e ano: matar a terça parte dos homens. Bom, se eram anjos que iam matar, esses anjos não poderiam ser bons, eram demônios. 4 demônios, muito mais poderosos que aquele exército de gafanhotos. Porque a coisa agora ia piorar, meus irmãos. A coisa agora vai piorar. Por quê? Porque lá na 5ª trombeta, os demônios, eles estão fazendo o quê? Atormentando os homens. Eles não matam os homens. Eles causam tormento, alucinação, sofrimento aos homens. Os homens querem morrer, mas eles não podem morrer, eles não conseguem morrer. Eles estão sofrendo. 5 meses, ou melhor, aponta para um curto espaço de tempo, mas naquele curto espaço de tempo eles sofrem. Agora, essa trombeta é pior, porque agora eles não vão ser atormentados, eles vão ser mortos. A coisa piora. 1/3 da humanidade será morta. E novamente, meus irmãos, quem está no trono é o Senhor. E estes 4 anjos maus obedecem. Eles obedecem. Aqueles 4 anjos, eles são soltos. Eles recebem uma ordem de Deus para que no momento certo, hora, dia, mês e ano, matem 1/3 dos homens. Eles não vão matar todos os homens, mas é 1/3. E eles obedecem. Eles vão fazer isso, meus irmãos. Lucas 10:14, olha só, Lucas 10:14, desculpa, 10:17, Lucas 10:17, diz assim, Lucas 10:17: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus, ele enviou 70 discípulos para pregarem, de 2 em 2, eles, depois de um tempo, eles voltam, e aí eles dizem o seguinte: Senhor Jesus, os demônios se submetem pelo teu nome. Não eram os 70 discípulos que os demônios se submetiam, mas era o nome de Cristo. Quando Cristo falava, os demônios saíam, os demônios, eles obedeciam. E aqui nós temos novamente 4 demônios fazendo exatamente aquilo que Deus mandou eles fazerem. Por isso, meu irmão, minha irmã, você não precisa temer o mal. Deus está no trono, Ele governa até sobre o mal. Ele não faz o mal, Deus é bom, mas Deus usa os espíritos malignos, Satanás e seus anjos, maus como eles são, para fazerem a maldade que o próprio Deus determinou que eles fizessem, de acordo com o decreto de Deus. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que esta terça parte não é de toda a humanidade, mas é daqueles que não têm o selo sobre a fronte, o selo de Deus. Porque conforme a gente vai ver no final do texto, o objetivo de tudo isso é arrependimento dos maus, eles não se arrependem. Então quem vai morrer aqui não é crente. Os crentes estavam morrendo na perseguição, mas aqui é só ímpio. Lembra, os demônios, eles atacam somente os ímpios, os que não têm o selo de Deus. E como é que eles vão fazer isso, meus irmãos? A descrição é assustadora, versículo 16, 9:16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Faz a conta. Quanto que dá 20.000 vezes 10.000? 200 milhões. O exército romano possuía
125 mil soldados. E tinha um segundo exército, que era chamado de exército auxiliar, com mais 125 mil. Então o número total de soldados romanos, no final do primeiro século, era 250 mil soldados. Esse exército é 800 vezes maior. Já pensou nisso? Não é um exército por mais poderoso, um exército humano, por mais poderoso que seja. Aqui, aqueles 4 anjos, eles são apresentados como comandantes destes exércitos, com 200 mil demônios. E olha o que João fala deles, no versículo 17, meus irmãos. Ainda nesta visão contemplei que os cavalos, ele fala dos cavaleiros, né? E agora ele fala dos cavalos, os próprios cavalos. Os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. O 18 e 19 agora, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. João fala aqui da couraça dos cavalos, aliás, a couraça dos cavaleiros, cor de fogo, vermelho, cor de jacinto, azul escuro, e cor de enxofre, amarelo. E da boca dos cavalos saem esses 3 elementos também, né? Sai fogo, sai enxofre e sai a fumaça, que tem a mesma cor do jacinto, um azul escuro ou um cinza azulado. E é interessante aqui que ele fala que os cavalos, eles matam pela boca. Porque sai da boca deles, né? Sai da boca deles enxofre, fumaça e fogo. E isso que sai da boca dos cavalos é que matam os homens. E com a boca eles matam, e com a cauda do cavalo, que parece uma serpente, eles machucam os homens. Então não é uma morte que não tem dor. Eles primeiro causam dor aos homens com o seu rabo, com a sua cauda de serpente, e depois eles matam com fogo, enxofre e fumaça que saem das suas bocas. É uma morte violenta, é uma morte terrível, é uma morte dolorosa a 1/3 da humanidade. Aí eu te pergunto, você está assustado? Você consegue imaginar essa cena? Pois bem, qual que deveria ser a reação dos 2/3 da humanidade sobrevivente? Imagina isso, 1/3 da humanidade sendo morta violentamente por esses demônios. Qual que deveria ser a reação dos demais? Deus, Ele manda seus anjos tocarem as trombetas, trazendo sofrimento e morte à humanidade, com um objetivo: arrependimento. Deus, Ele traz catástrofes no mundo, sofrimento ao ser humano, com um objetivo: arrependimento. Versículo 20 e versículo 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, eles deveriam se arrepender, né? Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, tudo isso
não provoca arrependimento. Isso nos faz lembrar as pragas do Egito mais uma vez. A cada praga que Deus enviava ao Egito, o coração de Faraó se endurecia cada vez mais. Ele não se arrependia. Até que na 10ª praga, Faraó tem nos seus braços o seu primogênito morto. Faraó finalmente deixa o povo hebreu ir embora. Mas logo depois, o coração de Faraó se endurece novamente, e ele persegue os hebreus até o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abre, os hebreus passam, só que depois ele se fecha sobre Faraó e seus exércitos, e eles são engolidos ali. Irmãos, o próprio diabo pode aparecer na frente de uma pessoa e ela não se arrepender. O próprio diabo e os seus anjos, eles atacam os homens, eles matam os homens, e os sobreviventes não se arrependem. E não se arrependem do quê? O texto nos diz aqui, meus irmãos, eles não se arrependem da sua idolatria. Eles não se arrependem da sua idolatria. Deus faz tudo como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3 declara: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele é Deus, não os falsos deuses, que lá no Salmo 115, que nós já lemos, diz assim, nos versículos 4 a 7, Salmo 115, 4 a 7, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aqui em Apocalipse 9:20, Deus está nos dizendo, meus irmãos, que quem adora ídolos, na verdade está adorando os próprios demônios. Como assim? Sim, é o que está dizendo aqui, meus irmãos. E as Escrituras, elas são claras quanto a isso. Algumas pessoas podem ficar ofendidas, mas a Bíblia ofende a gente, ofende a nossa natureza pecaminosa. Olha Deuteronômio 32:17. Olha só, Deuteronômio 32:17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Ponto e vírgula. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ou seja, a adoração a falsos deuses é a mesma coisa que oferecer sacrifício aos demônios. Salmo 106, versículos 37 e 38. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Adorar ídolo é a mesma coisa que sacrificar ao demônio, que adorar o demônio. E os mesmos demônios que são adorados pelos homens odeiam os homens, ferem os homens como escorpiões e matam os homens. Agora preste atenção, pela misericórdia, você está salvo dessas trombetas. Pela graça, Deus te deu o Espírito Santo, o selo. Você foi selado com o Espírito Santo. Então o diabo não vai tocar em você, os demônios não vão tocar em você, não vão poder te atormentar nem te matar. Você é um crente, você tem o Espírito Santo, eles não vão fazer morada em você. Você está guardado na mão do Senhor Jesus, meus irmãos. E se por um lado, para os ímpios, as coisas só vão de mal a pior, para os crentes é graça sobre graça, é misericórdias novas que se renovam a cada manhã. Por outro lado, os homens são idólatras. Nos dias pós-modernos, hoje, os ídolos adorados não são como os ídolos daquela época.
feitos de ouro, pedra, prata, madeira. Mas são outros ídolos, são mais sutis. Quais são os ídolos do presente? Trabalho, família, dinheiro, bens materiais, conforto, prazer, entretenimento, os vícios, são alguns dos ídolos atuais. Mas por trás de toda idolatria existe adoração aos demônios. E aí fica uma pergunta: será que você não tem sido uma pessoa idólatra? Será que você não tem tomado as bênçãos que Deus deu a você, como a sua família, como o seu trabalho, como os seus bens materiais, ídolos no seu coração? O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, é tudo aquilo que eu amo acima ou igual a Deus. Se eu amo as bênçãos que Deus me deu do jeito que eu amo a Deus, ou além do que eu amo a Deus, eu estou me idolatrando, e no fim das contas eu estou adorando demônios. Eu estou adorando demônios. Isso não vem de Deus, meus irmãos. Existem outros ídolos. O pior de todos é o ego, é o eu. E quando é que eu adoro o meu eu? Quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa no meu coração, quando eu vivo amargurado contra o meu irmão, quando eu não aceito ser contrariado, quando eu não aprendo a ser contente, eu não aprendo contentamento, eu idolatro a mim mesmo. E meus irmãos, essas coisas não vêm de Deus, mas vêm do diabo. Os idólatras, como nós vimos, eles sofrem dores terríveis e eles serão mortos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa. Coisas terríveis acontecem e vão continuar acontecendo para os ímpios até o fim da história. Se não for pela graça, eles não vão se arrepender. Mas, se porventura alguém aqui nesta noite ainda vive em idolatria, arrependa-se. Deus está te dando uma oportunidade hoje ao arrependimento. Deus está mostrando para nós que, se por um lado os crentes não sofrerão estas coisas, por outro, os ímpios são chamados ao arrependimento. Arrependam-se. Se porventura houver entre nós alguém que ainda vive em idolatria, arrependa-se. E nós que somos crentes, que já estamos a salvo destas coisas, vivamos em santidade, nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos em confiança de que Deus está no trono. Tudo o que acontece e que ainda vai acontecer é exatamente de acordo com a vontade de Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.